Olá, meus amigos, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, reiniciando esse nosso passeio literário, por que não dizer artístico, com grandes nomes, com grandes obras que constituem essas listas tradicionais da Unicamp e da FUVEST. E hoje temos como tema, como pauta desse nosso encontro, analisarmos uma das grandes obras, indiscutivelmente um dos clássicos romances da literatura brasileira, o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quem é o autor? Claro, o grande Machado de Assis. Então a gente vai começar agora a bater um bom papo sobre o autor e sobre a obra. Porque nessas universidades, se vocês conferirem, como eu conferi, as questões de literatura, tanto as objetivas como as subjetivas, trazem, cobram informações não tão somente sobre a obra listada, mas sobre o autor da obra, algumas vezes questões demonstrando intertextualidade, e porque você sabe muito bem que a intertextualidade consiste num diálogo entre textos. Então de repente aparece ali um livro da lista, ao qual você já estava programado, e faz um link, faz uma ponte, faz alguma analogia, alguma comparação com a outra obra, com relação ao conteúdo, com relação à estética, à forma. Então isso a gente tem verificado essa flexibilidade, por que não dizer, até um certo ecletismo, misturando aí algumas obras, não se prendendo absolutamente ou tão somente à lista já anunciada. Então é bom vocês ficarem, ou melhor, nós ficarmos atentos a essas possibilidades. Então, sempre que possível, fazer algumas comparações, tecer algumas informações que possam gerar, que possam demonstrar o exercício da interdisciplinaridade, ou melhor, da intertextualidade ou até mesmo da interdiscursividade, ok? Vamos conversar um pouquinho? Vamos apresentar o autor Machado de Assis. Quem foi Machado de Assis? Qual a sua importância para o panorama geral da literatura brasileira? Além de outras funções, inclusive públicas, trabalhando em ministério, Machado de Assis foi poeta, cronista, contista, romancista, crítico literário e dentre outras funções, como eu acabei de ressaltar. E um fato assim me chamou muita atenção, o autodidatismo de Machado de Assis. Um jovem que nasceu na favela, no Morro do Livramento, Rio de Janeiro. Ele não era pobre não, ele era paupérrimo. Machado de Assis literalmente tem uma origem super, hiper humilde. A mãe lavandeira, o pai trabalhando na construção civil pintando parede. E até ali os 10, 11 anos de idade, Machado de Assis vendia cocada ali no centro da cidade com a caixinha de madeira. E realmente uma vida muito precária. Quem diria que iria chegar artisticamente ou socialmente aonde chegou? Porque foi realmente uma vida, uma trajetória significativa, brilhante. Como ele conseguiu apresentar uma ressignificação para esse seu trajeto de vida, acreditando no seu talento, acreditando no seu dom de escrever, na sua capacidade artística. E aí começou ali, jovem, serenamente, exercitando seus poemas ainda com traços parnasianos e simbolistas, já publicando algumas crônicas e alguns contos em revistas, jornais cariocas, e já está ascendendo, já está caminhando o trajetório, a extensão de vida, o percurso de vida de Machado de Assis, que se tornaria indiscutivelmente um dos maiores nomes de toda a literatura brasileira. E como romancista, ele desenvolveu, é bom saber, é bom lembrar, viu moçada? Não esquecer que Machado de Assis não foi só um escritor realista. É claro que Machado de Assis se tornou um divisor de águas em se tratando de romance romântico e romance realista. É até oportuno lembrar, porque muitas vezes alunos me perguntam, professor Fábio Coelho, e todo romance não é para ser romântico não? Isso não, meu povo. Há romance hoje no mercado dos mais variados tipos. Você chega a uma livraria, você percebe logo na prateleira uma variedade de romances. Romances regionais, como Vidas Secas, que está aí na lista, que nos interessa tanto estudar. Romance regional, não tem love não tem casal não. Tem muita fome e uma condição realmente miserável de vida.
Romance histórico, como Os Sertões, um dos grandes romances épicos da literatura brasileira, de Euclides da Cunha. Romances introspectivos, romances de Clarice Lispector, que a gente vai ter o prazer de, no outro momento, no outro encontro, a gente fazer um passeio sobre um dos contos, titulado Amor, de Clarice Lispector, que também está presente na lista. Romance policial, né? E o romance romântico, e o romance realista, e o romance naturalista. Então há uma variedade de tipos de romance. Concluindo, nem todo romance é romântico. Machado de Assis, como romancista, começou com romances românticos, que aqui vocês podem destacar os romances Ressurreição, A Mão e a Luva e Yaya Garcia, importantes romances da fase romântica, da fase mais imatura, de acordo com o gosto do público leitor da época. Repetindo os romances românticos: Ressurreição, Helena, A Mão e a Luva e Yaya Garcia. E já nesses romances românticos, Machado, ele já vinha nos últimos, já dando umas pinceladas, já pisando o realismo, já ensaiando a ironia, né, o humor ali implicitado, muito sutil, já caracterizando, já apresentando a identidade do seu estilo, que vai percorrer toda a sua fase realista. E o romance que nos interessa frisar nesse momento, ou a partir de agora, é o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, que vocês devem lembrar, ou se não, passe a lembrar a partir de hoje, que foi o romance divisor de águas entre a fase romântica e a fase realista, ou entre a escola literária romântica e a escola literária realista. Então, qual foi o marco inicial do realismo na literatura brasileira? A escritura e a publicação do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, exatamente em 1881, portanto, finalzinho, já meados do século XIX. Então, devido a toda uma conjuntura social que se formava, revolução industrial, crescimento urbano, né, a indústria já chegando paulatinamente à sociedade brasileira, né, 1881, um pouco mais à frente, ou seja, já havia movimentos em prol da abolição da escravatura, em prol da proclamação da República, que aconteceriam brevemente. E mesmo o Brasil ainda sendo uma sociedade muito rural, uma sociedade muito machista, a família patriarcal, né, muito preconceituosa, muito tradicional, mas era a época da Belle Époque. Final do século XIX para começo do século XX, essa expressão francesa, né, que ficou como marca de uma geração consumista, em que o capitalismo selvagem já mostrava a sua verdadeira face. Então Machado de Assis viveu essa sociedade da Belle Époque. Época esta em que a poesia parnasiana estava em alta, era a poesia do momento, que se estenderia até as primeiras décadas do século XX. E Machado de Assis, repito, também deu uma de poeta parnasiano, também escreveu poemas, sonetos parnasianos. Mas foi percebendo que não era a praia dele, que não era o forte dele, que o forte dele era a prosa. E aí vem com os contos, com as crônicas, e destaque para a produção romanesca. Então voltemos a Memórias Póstumas de Brás Cubas. Um fato curioso, e eu sugiro que vocês sempre, quando forem começar a analisar um romance, qualquer que seja o autor, dão uma vasculhada nos elementos básicos dessa narrativa. E quais são os elementos básicos de uma narrativa? Narrador, né? O foco, tá? Que é chamado também ponto de vista da narrativa, o enredo, claro que é de suma importância, você pontuar, conhecer detalhes ali super importantes quanto ao desenrolar da história, né? Que constitui o enredo, personagens, quais são as personagens realmente mais significativas, quais são as personagens que realmente conduzem mais o desenrolar da história. Espaço e tempo. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas tem como espaço da narrativa a cidade do Rio de Janeiro. Aliás, todas as obras machadianas, o espaço da narrativa é a sua cidade, é a cidade do Rio de Janeiro. Mas, professor Fábio Coelho, Rio de Janeiro subúrbio ou Rio de Janeiro aristocracia? Rio de Janeiro aristocracia, Rio de Janeiro burguesia. Até porque o Machado de Assis, como escritor realista, ele vai realmente, através de sua denúncia social, através do seu desmascaramento social, com muita ironia, né, com um humor muito sutil, desmascarar a classe burguesa, mostrar realmente os nãos da classe burguesa que foram ocultados pelos autores românticos.
Porque a escola romântica, enquanto prestigiou, enquanto valorizou, sublimou a classe burguesa, os autores realistas vêm justamente desmascará-la. Até por daí o título realismo, que doa em quem doer, mas mostrar a realidade da vida da maneira mais crua, mais precisa, mais objetiva possível. E pode apostar que doeu muita gente. Como essa classe burguesa foi alfinetada, foi atacada, foi investigada pelos autores realistas, até para fazer jus ao título da escola literária. Realismo, que tem como extensão o naturalismo. E aí a gente vai conversar num outro momento sobre essa extensão, sobre essa questão do realismo através do naturalismo, embora essa escola também naturalista tenha características próprias, como realmente deve ter. Então voltemos ao romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Já conhecemos o espaço, Rio de Janeiro, burguesia carioca, elite carioca, tá? E nós percebemos, e o narrador, muito curioso e de uma modernidade impressionante, porque até então nenhum romancista tinha tido essa brilhante ideia que o Machado teve de criar um defunto autor. E o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é narrado em primeira pessoa, daí este seu foco, seu ponto de vista da narrativa. Um romance narrado pelo próprio defunto autor, em que ele conversa muito com o leitor. Há inúmeras digressões ao longo da narrativa, do enredo, desse belíssimo romance que abriu a história do realismo na literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então Machado foi de uma modernidade, foi de uma criatividade, foi de uma originalidade que não tinha como não ficar para a história. Para muitos, este romance, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é considerada a obra-prima de Machado de Assis. Não esquecendo Dom Casmurro, que também faz parte da fase realista, juntamente com os romances Esaú e Jacó, com o romance Quincas Borba, com o romance Memorial de Aires, em que a gente vai já tecer um comentário estilístico sobre esta gama, né, sobre esse conjunto de romances realistas de Machado de Assis, em que eu faço questão de repetir. Começa com Memórias Póstumas de Brás Cubas, que não foi só o primeiro romance realista de Machado de Assis, foi o primeiro romance realista, propriamente dito, da literatura brasileira, mostrando-se realmente ali um divisor de águas da escola literária denominada de romantismo para a escola literária denominada de realismo. E neste romance, nesta narrativa, né, contada por este defunto autor, como ele próprio diz no primeiro capítulo, eu não sou um escritor que morreu, eu sou uma pessoa que morreu e virou escritor. Então eu não sou um autor defunto, eu sou um defunto autor. E que ele faz até uma intertextualidade bíblica, lembrando Moisés, né, como personagem bíblica, que começou a contar a história pelo seu nascimento, e ele começou diferente. Eu resolvi começar a contar a minha história pela minha morte. E aí ele faz todo um flashback, né, toda uma retrospectiva, né, mostrando o que foi a vida dele, né, ele quando vivo aqui, né, de carne e osso, como se diz, né, como foi realmente essa sua passagem e como ele está se sentindo lá no pós-morte. Então ele escreve a narrativa de um lugar muito cômodo, né? Ele já morreu, ele está no outro plano, né, em que ninguém pode atingi-lo. Por isso ele tem total liberdade de expressão. Brás Cubas e sua sabedoria e seu discernimento, mas não podemos esquecer também da sua prepotência, do seu atrevimento, da sua ousadia. É como ele diz, leitor, logo no primeiro capítulo, esse romance cheira de defunto, tem um ar cadavérico, né? Mas provavelmente você não vai gostar de ler, então não leia. Agora depois, logo em seguida ele diz, mas o maior defeito deste livro, leitor, é você, já acendendo uma demonstração por trás do próprio escritor Machado de Assis, que nas entrevistas, nos textos jornalísticos, né, nos bate-papos ali nas rodas elitizadas, cariocas, ele sempre falava ou demonstrava uma visão pessimista sobre a existência humana, sobre o estar do homem no mundo. E o Brás Cubas vem comprovar
Até eu acho coerente quando os alunos me perguntam: professor, o narrador, quem é o narrador mesmo de Memórias Póstumas de Brás Cubas? Eu digo Machado Brás Cubas, porque é claro que por trás do Brás Cubas está Machado de Assis, com a sua visão de mundo, né? Com a sua visão de sociedade, de família, de relacionamentos amorosos, de relacionamentos humanos, de indagações reflexivas bastante intimistas. E aí você vê uma sobrecarga de análise psicológica de personagens, que vai se tornando um diferencial como um dos traços realistas, marcantes desse romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Como ele consegue conciliar também investigação psicológica de personagens com maestria, né, que eu costumo chamar de um escritor psicólogo, como ele consegue ir lá dentro da gente, porque as personagens de Machado de Assis somos nós. Há um universalismo temático perceptível, vibrante, latente. Você percebe que a intenção do autor não é só falar da vida dele, não é só contar quando vivo, quando morto. Né? Ele parte um método indutivo, de um particular para o geral. Então, o universalismo temático, ou seja, é uma análise da vida, do ser humano. A inveja, a cobiça, o excesso de vaidades, né? Isso são comportamentos que você pode encontrar em qualquer homem, em qualquer lugar do mundo. Então é fácil comprovar o universalismo temático presente no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Uma investigação psicológica tão detalhista, tão minuciosa, né? Como ele consegue realmente, como eu falei há pouco, chegar lá dentro da gente, e às vezes dói. Você tira por você mesmo, quando você tem esses momentos que a Clarice Lispector costumava chamar de epifânicos, né? Que é quando você mergulha dentro de si, procurando ali uma luz no fim do túnel, procurando uma revelação, que nem sempre vem, que nem sempre acontece. Machado de Assis também experimentou essas investigações intimistas, essas investigações psicológicas. E fez isso de uma maneira realmente de uma maturidade cativante, empolgante. Agora, ele mexe nas feridas, aí dói. Aí é quando dói, quando ele realmente faz você pensar que você pode ter alguma daquelas vicissitudes, que você pode ter alguma daquelas desventuras, que o seu caráter pode estar sendo questionável. E aí você não tem como não se sentir assim um pouco balançado e às vezes até ficar com raiva do autor, né, por ele conseguir jogar essas verdades todas na sua cara. Este é o grande escritor realista Machado de Assis, autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas, e que se esconde ali um pouco atrás do próprio defunto autor, que é o Brás Cubas. Então, desde a infância, o Brás já se mostra um menino travesso, um menino de uma traquinagem, de umas danações, né? Inclusive tem um escravo que ele monta ali no escravo, fica brincando, como se estivesse chicoteando o pivete, né? Quer dizer, já mostrando ali um comportamento não muito aplausível, né? Não muito assim, digamos assim, bonito, né? Considerado. E aí ele vai crescendo e se torna aquele adolescente, filhozinho de papai, né? Já que estamos falando de realismo, permita-me ser bem realista. Aquele filhozinho de papai metido a besta, né? Vaidoso, porque realmente o físico aparentemente era agradável, de acordo com o conceito de beleza estética dos mocinhos da época, mas era burro. Permita-me já uma colocação ousada, né? Já puxando aí, pegando uma deixa do próprio escritor Machado de Assis, porque passou toda a sua vida ali como filhinho do papai, nunca trabalhou. Quando estudou, não é que foi fazer faculdade na Europa, comprava, chantageava ali os colegas para conseguir uma pesca, para fazer um trabalho, uma prova ali por ele, mesmo assim conseguiu concluir o curso de Direito lá pela Europa, mas de uma péssima qualidade, e ele não demonstrava ser muito interesse de seguir essa carreira jurídica não. Mas vamos por partes, vamos voltar à adolescência, e esse jovem, né, Brás Cubas, que já está chegando à vida adulta, e o único pensamento dele, meus amigos, era mulher, mulher e mulher. Agora, com o dinheiro do pai. E por um acidente de vida, ele conhece uma prostituta de nome Marcela, que acaba se tornando uma personagem também importante nessa narrativa, desse romance, por quem ele se apaixona perdidamente, comprovando realmente a sua inocência, a sua falta de maturidade, de visão de mundo, de vida.
Porque ele acreditou piamente que a Marcela estava também apaixonada por ele, porque ela verbalizava. Mas a cada visita que ele ia à casa da Marcela, levava-lhe uma joia caríssima, detalhe, com dinheiro do pai. Repito, nunca estudou, nunca trabalhou. E o pai já achando esquisito, né, a perda ali, o desaparecimento daquela quantia, sem saber o que estava acontecendo. Então, a cada visita que ele ia à casa da Marcela, o Braz era levando um colar, né, de joias e brilhantes. A Marcela, já aquela prostituta com uma certa idade, bem mais velha que ele, eu vou usar aqui uma expressão bem coloquial, mas acredito que vocês vão entender, já passaram na casca do alho. Então, ela para ele foi uma presa fácil, foi facílima. Né? E ela fazendo aquele charmezinho de: não, Braz, eu não preciso desse colar, que é isso? Não me precisa me trazer nada, nenhum presente. Eu estou aqui com você porque eu me apaixonei por você e não estava nos meus planos essa paixão. Mentira! Como Machado de Assis gostava de bater nessa tecla: hipocrisia humana. Até que ponto o ser humano pode ser vil com o outro? Até que ponto o ser humano pode ser mesquinho? Pode estar ali com uma pessoa e pode atravessar anos somente para atingir um objetivo. Você fazer um passeio mais amplo por obras machadianas, pelos seus contos, pelas suas crônicas, pelas suas narrativas de um modo geral, você vai percebendo, além dessa visão pessimista, né, da vida, essa preocupação que ele tinha em bater nessa tecla: hipocrisia humana, dissimulação humana. Para Machado de Assis, o homem não prestava. O homem era um ser, era o bicho mais raro e mais difícil de conviver, que ele poderia surpreender tanto pelo lado do sim como pelo lado do não a qualquer instante. Que é difícil, segundo Machado de Assis, você abrir a boca e dizer, porque convive com uma pessoa ali, sei lá, 3, 5, 10 anos ou mais, e dizer: não, eu conheço essa pessoa plenamente. Machado de Assis, você está errado. Você talvez não saiba nem onde está pisando. Você pode estar sendo enganado a vida inteira. E o Brás Cubas, nessa mordomia do pai deputado, né? E aí um amigo do pai flagra o Brás entrando na casa da Marcela, que com certeza é uma prostituta já bem nomeada, né? Já bem conhecida, tá? E aí ele vai e conta para o pai do Brás: olha, eu vi seu filho entrando na casa da Marcela. O pai ficou assustado, ficou ali: não, sim, agora eu estou entendendo o motivo lá do sumiço, daquelas quantias em dinheiro. Ele leva presentes caríssimos para ela. E aí, quando o Brás chega a casa, o pai chama ele a atenção e diz: precisamos conversar, Brás Cubas. E o Brás: mas papai, sente-se e vamos conversar. Olha, eu estou sabendo que você está frequentando a casa da Marcela, mas papai, eu estou apaixonado por ela, Marcela me ama. Vai ser castigado. Mas papai, Marcela, meu amor, vai receber um castigo. Vai para a Europa. Meu povo, olha que castigo chique. Vai para a Europa estudar, e a Marcela vai para a Europa. Isso no navio, indo já para a Europa, ele com aquele drama, com aquela cara de desespero, chegando até a proa do navio, assim: eu vou saltar, eu vou me matar. Oh, minha Marcela, sentindo saudade da Marcela, minha Marcela querida. E com certeza a Marcela nem um pouquinho com saudade dele, com saudade provavelmente dos colares de brilhantes que ele levava para ela. E ele pensando em se matar, sentindo essa saudade toda da Marcela. Mas olha como ele era safado. Não é como realmente Machado de Assis, nesse aspecto, demonstra-se um realismo de uma forma assim, muito precisa, como o ser humano pode ir mudando, não só de fisionomia, de feições, mas também de atitudes. E aí, já no meio da viagem, ele começa já a pensar: mas na Europa também há prostitutas. As francesas, as italianas, as espanholas, as portuguesas. E aí ele já vai se animando, já ansioso para chegar à Europa. E é só o que ele faz durante toda essa temporada que ele passou na Europa. O pai acreditando que ele estava aqui lá dedicado aos estudos, jurista, faculdade de Direito. E eles namorando. E conheceu Eugênia, uma linda moça, porque ele até se apaixonou, chegou até a gostar dela, pensou até em casamento. E conversava já com ela sobre isso. Mas uma coisa que ele achava esquisita na Eugênia é que ela tinha um andar, assim, um andar um pouco diferente, né? Ele, em princípio, achou que ela tinha levado a pancada no pé ou na perna, por isso aquele andar um pouco desajeitado.
Até um dia, porque vocês lembram aqueles vestidões que aquelas mulheres usavam na época. E até quando ele realmente chega para ele e pergunta: você tem algum problema? A perna está machucada, alguma coisa? E ela disse: não, eu sou coxa. O professor fala: por que ele quer ser coxa? Tem uma deficiência física. Ela tinha uma perna maior do que a outra. Aí olha só como imediatamente todo o véu do amor, da paixão, do possível noivado, né? E do realmente inusitado casamento já não mais aconteceria. Porque naquele instante em que ele soube que ela tinha essa deficiência física, o realismo vem à tona, cai a máscara, e aí ele vai se afastando dela e ele fica sempre pensando: mas por que coxa se bonita? Mas por que bonita se coxa? E se ele repete umas 30 vezes, não entendendo como uma pessoa bela era dotada de uma deficiência. E isso impediu de continuar o relacionamento, que foi mais uma perda, porque Brás Cubas só perdeu na vida. Ele não foi vitorioso na vida em nada. O pai sonhava que ele fosse se candidatar, que ele fosse vereador, fosse eleito, quem sabe, deputado, como ele. Chegou realmente até uma eleição, perdeu para o Lobo Neves. Aliás, ele sempre perdeu para alguém. Eu repito, Brás Cubas, quando vivo, de carne e osso, foi um perdedor, filhozinho de papai, metido a besta, que não soube aproveitar as boas oportunidades que a vida estava lhe anunciando. Porque só gastava tempo com futilidades. Por quê? Porque era um imaturo, porque nunca amadureceu, e amadureceu quando morreu. E aí é muito interessante você ler esse romance, porque você já fica a par de tudo isso, mas a partir de um prisma, de um olhar, que é do defunto Brás Cubas. Que aí ele realmente, a ficha cai e ele reconhece que quando jovem foi muito bobo, foi muito lesado, né? Desperdiçou realmente todas as oportunidades da vida e morre sem aproveitar nenhuma, porque nunca nem se casou. A Virgínia ali, que era, digamos assim, a mais provável de se casasse com ele, realmente a família fazia gosto dessa relação do Brás com a Virgínia, mas não aconteceu, porque ele também a perdeu para o Lobo Neves. Ele perdeu a candidatura de deputado para o Lobo Neves. Tudo ele perdeu para o Lobo Neves. Porque sabia jogar. Machado de Assis comprovando que a vida é um jogo. Vence quem jogar melhor. Não é quem é bonitinho, quem é o certinho, quem é o honesto. Machado de Assis está anunciando, através dessa narrativa, que na vida não é assim. Que os vilões também podem ser vitoriosos. Tudo é uma questão de saber colocar as pedras em seus lugares e os lugares em seus devidos tempos. Essa era a visão, e é assim que Machado norteia todo o enredo desse belíssimo romance, que mostra essa vida de uma forma tão realista, tão crua, né, tão nua, ali tão acesa. Não tem como se duvidar que tudo aquilo realmente não só acontecia na sociedade da época, mas acontece nos dias de hoje. Então você percebe assim essa visão que vem atravessando décadas, mostrando-se atemporal. Porque todo o comportamento que é exibido no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente continua vendo, continua assistindo, né, nos dias de hoje. Essa dissimulação humana, essa valorização da matéria, essa concepção materialista da vida, né, só dá valor a quem tem dinheiro, né, que é muito comum, como Machado mostra no romance Brás Cubas, com relação à classe dominante, em que ele vai criticar a burguesia, mas se torna favorecido, o Brás Cubas o Machado de Assis se torna favorecido pela aristocracia. É tanto que Machado de Assis morreu num bairro aristocrático, né? Chama-se Cosme Velho, é conhecido até pela perífrase, Machado de Assis é conhecido pela perífrase, o bruxo do Cosme Velho. Vem de uma favela, de uma origem humilde, que me chama muita atenção Machado de Assis nunca ter se interessado em nenhuma narrativa ambientar na favela, no subúrbio, onde ele realmente nasceu e passou boa parte da sua vida, porque assim como Memórias Póstumas de Brás Cubas, todas as histórias de Machado de Assis acontecem na classe alta, na elite, na burguesia, na aristocracia. E aí ele realmente tinha esse projeto, né, de vida, e transferiu para a literatura esse desmascaramento social, com muita psicologia, tá? Com muita ironia, com muito humor, com muita concisão. Falo com ele assim, alguns aspectos modernos podem ser anunciados, podem ser percebidos na estética, na elaboração do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas é claro, meus amigos,
A começar pelo primeiro capítulo que eu anunciei há pouco, são capítulos minúsculos, capítulos de síntese, compactos. Não era comum durante a escola anterior, que foi o romantismo, os escritores escreverem romances com capítulos tão minúsculos como Machado de Assis apresenta no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então a quantidade de capítulos é enorme, é bastante considerada, porque são muito curtos. E de uma modernidade, isso já é uma modernidade. O uso da metalinguagem, né, que o próprio Brás Cubas comenta por que está escrevendo daquele jeito, por que ele está trazendo aquela passagem, por que ele está exercitando aquela intertextualidade, aquela interdiscursividade. Então essas explicações, vocês sabem, do texto pelo próprio texto, é o que define o uso da metalinguagem. Além das digressões, que são os vários momentos em que o Brás Cubas, narrador, personagem e protagonista dessa história, ele realiza para chamar a atenção do leitor. Ele usa muito o vocativo, né? Leitor, a vida, tarará, tarará. Leitor, veja o procedimento aqui, né? E a presença também da intratextualidade. Eu lembrei há pouco já a presença da intertextualidade, né, com citações bíblicas, com trechos de obras de autores europeus, e agora está chegando à minha memória também a presença da intratextualidade, porque uma personagem intrigante, que vai também entrar em cena no romance, no enredo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é a personagem Quincas Borba, né, que é doido, que é um louco, que adora estudar filosofia, mas que chega realmente a uma demência, a uma visão realmente deturpada ou conturbada de mundo, de vida, e que foram amigos na infância. O Quincas Borba está presente no romance de Memórias Póstumas de Brás Cubas, se conheceram na infância, estudaram no mesmo colégio, fizeram as mesmas traquinagens, as mesmas danações. Depois o destino os separou e aí nunca mais se viram, né? Chegaram à vida adulta sem se conhecerem, sem estarem presentes, sem saber um destino do outro. Até que um belo dia, quando infelizmente a mãe do Brás Cubas está já para morrer, está bastante moribunda, o pai lhe manda uma carta à Europa, e é quando ele realmente volta imediatamente para o Brasil. E passando numa praça, lá está o Quincas Borba, como um mendigo, pedindo esmola, barbudo. E aí o Brás Cubas vai passando e o Quincas, Brás, você não é o Brás Cubas? E o Brás olhou assim de uma maneira um pouco assustada e, sim, eu sou o Brás Cubas. E quem é você? Eu sou o Quincas Borba. Você não está me reconhecendo? Nós nos conhecemos desde a infância, estudamos juntos. E quanto mais o Brás Cubas olhava para o Quincas Borba, disse, não, olha, infelizmente, o senhor me desculpe, mas eu não estou reconhecendo. O Quincas demonstrou todo aquele ar de assustado, de surpreso. Mas infelizmente, já que você não me reconhece, eu gostaria só que você soubesse que há algumas horas eu estou sem colocar nem um bocado de comida na boca. Se você poderia me dar algum dinheiro. O Brás tira uma cédula, né, da casaca, da carteira, e dá ao Quincas Borba, e ele agradece em latim. Olha que mendigo chique, que mendigo clássico, né, culto, diferente. E aí, quando o Brás Cubas vai saindo, o Quincas diz, mas Brás, infelizmente, apesar de você não ter me reconhecido, permita-lhe dar um abraço. E aí quando ele abraça o Brás Cubas, ele tira do bolso do Brás Cubas o relógio, ele rouba, né, da casaca do Brás Cubas o relógio de ouro. Mais à frente, tão lesado era o Brás, que já há alguns passos, aqui ele vai procurar o relógio, ele levou o meu relógio. Olha quem levou a melhor, quem jogou melhor, o Quincas Borba. E que no final da história, porque o Brás havia anunciado, bem, se você me conhece, sabe onde eu moro, né, com relação ao alimento, você pode ir lá, empregada, lhe dar alguma comida. E aí, cheio de reviravoltas que acontecem no decorrer, essa história com a Virgínia, essa questão do Lobo Neves. E eu sei que no final da história, o Quincas Borba, ele vai à casa do Brás Cubas. Isso já tem morrido o pai do Brás Cubas, a mãe já tinha morrido anteriormente, ele tinha uma irmã chamada Sabina, que ele vai brigar com ela pela herança, mesmo ali doente, mesmo ali, mas você vê a soberba, ali, o interesse pela matéria, né, pelo vil metal. Ele ainda vai brigar com a única irmã, que era Sabina, por causa da herança. Sabina esta, que ele arranjou uma pretendente, arranjou uma moça que poderia, quem sabe, ter se casado com ele, ter sido a sua esposa, mas ela adoeceu
e não pôde haver se concretizar esse casamento. Como eu falei há pouco, Brás Cubas, durante toda essa sua trajetória de vida, só levou a pior. A não ser aqueles momentos felizes, né? Momentos hiatos, ali de vida boêmia, desregrada, né? Como eu falei, percorreu toda a sua juventude, toda a sua vida. E aí, o Quincas Borba, como eu lembrei há pouco, o fato dele passear primeiro por Memórias Póstumas de Brás Cubas e posteriormente o Machado de Assis publicar o romance Quincas Borba, quer dizer, esse passeio entre personagens é como, por exemplo, o Brás Cubas, ele vai ser lembrado no último romance de Machado de Assis, no último romance realista de Machado de Assis, que foi Memorial de Aires. O conselheiro Aires, que vai escrever suas memórias, ele diz: ora, se um defunto autor chamado Brás Cubas conseguiu escrever as histórias dele, as memórias dele, por que eu não posso escrever as minhas? Quer dizer, o Brás Cubas ele vai ser citado no último romance realista, no romance mais maduro de Machado de Assis, não é porque ele foi amadurecendo de romance a romance, Memorial de Aires. Então esse passeio entre... E o conselheiro Aires, ele vai ser o narrador do romance Esaú e Jacó. Então tudo isso constitui a intratextualidade que ocorre nos romances realistas de Machado de Assis. E uma teoria que vocês não podem esquecer, teoria criada pelo Quincas Borba. O Brás um dia está passeando lá pela rua com o Quincas, e já amigos, né, já morando na mesma casa, e justamente para que o Brás Cubas vai lhe deixar a herança, porque o Brás Cubas não teve esposa, não tinha filhos, e o Quincas Borba vai morar na casa dele no final da vida, e ele acaba deixando realmente toda a herança para o Quincas Borba. Mas antes eles estão passeando na praça e o Quincas para e fica olhando dois cachorros ali se brigarem, se agredirem por um osso que não tinha um pedaço de carne. E o Brás está chamando: mas Quincas, vamos, o que é que tu está aí olhando, feito um abestado? E ali o Quincas já estava bolando, já estava ali criando uma teoria que iria ser denominada a teoria do humanitismo, a teoria do Quincas Borba, a teoria filosófica criada pelo Quincas Borba, mas aparece já no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. É a teoria do humanitismo, e daí vem aquela célebre frase: ao vencedor as batatas. Traduzindo, na vida ganha quem sabe jogar. Não interessa se é bonito, se é honesto, se teve que pisar gente, se teve que, enfim, ser até desumano, ser ganancioso, mas ganhou, venceu, o troféu é seu. Segundo Machado de Assis, essa é a grande realidade da vida. Por isso a frase, na teoria do humanitismo do Quincas Borba: ao vencedor as batatas. E assim vai se finalizando a história. Quincas Borba ali também recebe herança, o Brás Cubas falece. É um fato até curioso que quando ele morre do caixão, ele fica pensando que está passeando num lugar assim congelado, né, com muito gelo, que ele está cavalgando um hipopótamo, que é uma colocação muito surreal para a época. Outro exemplo de modernidade. Eu lembro que tem um capítulo lá que só tem uns pontinhos. Aí no capítulo seguinte ele diz: olha, eu não escrevi nada do capítulo anterior porque eu não tinha o que dizer. Olha que modernidade, que escritor, que romancista da época iria ter tal perspicácia, iria ter, né, essa inovação romanesca. Meus amigos, eu espero muito que vocês tenham aproveitado esse passeio, que seja de grande ajuda, que esteja contribuindo, né, para o seu conteúdo, para o seu conhecimento cultural, literário, né, objetivando a gente dar um show com relação a compreender e ter um bom volume de informações sobre essas obras aí da Unicamp e da FUVEST, e que venham, porque nós vamos dar um show, nós vamos conseguir a vitória, não com desumanidade, não com a perspicácia, não com malícia, não com catalise selvagem mostrando sua verdadeira fase, mas de uma maneira justa, honesta e trabalhosa, que é o que mais nós temos para fazer e já estamos fazendo, é estudar. E vai dar tudo certo. Um abraço do professor Fábio Coelho. Até o nosso próximo encontro.